Meu nome é Rafael, tenho 28 anos, e essa é a história de como minha vida virou um inferno absoluto por causa do meu irmão gêmeo idêntico, Ricardo. Desde que nascemos, sempre fomos parecidos demais. Não era só parecido. Era idêntico. Mesma altura, mesmo peso, mesmo rosto, mesma voz, mesmas marcas de nascença, tudo igual. Até nossa mãe confundia a gente quando éramos crianças. Ela colocava pulseiras coloridas em nós para saber quem era quem. Na escola, os professores nunca sabiam quem era quem. A gente trocava de lugar nas provas, fingia ser um ou outro, e ninguém nunca descobria. Era divertido quando éramos crianças. Mas conforme crescemos, percebi que por dentro éramos completamente diferentes. Eu sempre fui o certinho. O responsável. O que fazia lição de casa, estudava para a prova, ajudava em casa, obedecia os pais. Ricardo era o oposto completo. Desde pequeno já era rebelde. Matava a aula, arrumava briga, roubava dinheiro da carteira do pai, mentia sem piscar. Meus pais sempre tentaram corrigir, mas nunca funcionou. E o pior? Eles sempre passavam a mão na cabeça dele. Ah, ele é só um pouco mais agitado que o Rafael. É a fase. Vai passar. Mas não passou. Só piorou. Com 15 anos, Ricardo foi pego roubando na loja de conveniência do bairro. Meu pai pagou o dono da loja para não chamar a polícia. Com 16, ele foi suspenso da escola por brigar e quebrar o nariz de um colega. Com 17, foi pego com maconha no bolso. De novo, meu pai deu um jeito. Eu via tudo isso e ficava quieto. Focado nos meus estudos. Eu queria sair daquela vida. Queria ser diferente. Quando fizemos 18 anos, tudo mudou. Eu passei no vestibular para engenharia. Consegui uma bolsa integral numa universidade boa. Meus pais comemoraram, choraram de felicidade, fizeram festa. Eu estava orgulhoso de mim mesmo. Uma semana depois, Ricardo foi preso. Tráfico de drogas. Flagrante. Tinha 2 quilos de cocaína no porta-malas do carro. Pegou 3 anos de cadeia. Dessa vez, nem meu pai conseguiu salvar. Lembro do dia que a sentença saiu. Minha mãe chorou tanto que desmaiou. Meu pai ficou em silêncio, olhando para a parede, derrotado. E eu? Eu senti um misto de tristeza e alívio. Tristeza porque era meu irmão. Alívio porque finalmente eu não seria mais confundido com ele. Visitei Ricardo na cadeia uma vez. Só uma. Ele estava magro, com olheiras, cabelo raspado. Olhou para mim com raiva. Você tá feliz, né? O queridinho da mamãe conseguiu passar na faculdade enquanto eu apodreço aqui. Ricardo, você escolheu esse caminho. Eu tentei te ajudar 1000 vezes. Ajudar? Você nunca me ajudou. Você sempre foi o certinho, o bonzinho, o filho perfeito. Enquanto eu era o problemático, o ovelha negra. Você nunca entendeu como é viver na sua sombra. Eu saí daquela visita e jurei que nunca mais voltaria. E cumpri. Durante os 3 anos que ele ficou preso, eu não o visitei uma única vez. Mudei de cidade para fazer faculdade. Cortei todo o contato com ele. Apaguei fotos, bloqueei nas redes sociais, pedi para os meus pais não falarem dele comigo. Eu queria esquecer que tinha um irmão gêmeo criminoso. Na faculdade, fiz amigos novos. Ninguém sabia que eu tinha um irmão, muito menos um irmão gêmeo. Eu era só o Rafael. O cara inteligente, dedicado, que trabalhava meio período no escritório de engenharia e estudava de noite. No 3º ano da faculdade, conheci a Amanda. Ela era da administração. Nos conhecemos numa festa, conversamos a noite toda, e simplesmente conectamos. Ela era linda, inteligente, engraçada. Começamos a namorar e rapidamente ficou sério. Eu estava vivendo o sonho. Faculdade indo bem, emprego promissor, namorada incrível. Minha vida era perfeita. Não contei pra Amanda sobre Ricardo até 1 ano de namoro. Quando finalmente contei, ela ficou surpresa, mas compreensiva. Todo mundo tem um passado, Rafa. O que importa é quem você é agora. E você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Me formei, arrumei um emprego fixo como engenheiro júnior numa empresa boa. Salário decente, benefícios, plano de carreira. Amanda e eu alugamos um apartamento juntos. Estávamos até planejando o casamento. Ricardo tinha saído da prisão há 2 anos. Voltou a morar com meus pais. Pelo que minha mãe contava, ele estava tentando se recuperar. Mas eu não queria saber. Cortei contato completo. Até aquela manhã de sexta-feira, dia 12 de março, 6h15 da manhã. Eu estava dormindo quando ouvi um barulho alto. Bum! A porta do apartamento sendo arrombada. Acordei em pânico. Antes que pudesse raciocinar, 4 policiais invadiram o quarto. Polícia! Não se mexa! Um deles me puxou da cama com violência e me jogou no chão. Meu rosto bateu no piso frio. Senti gosto de sangue na boca. Amanda gritava desesperada. O que vocês estão fazendo? Ele não fez nada. Algemaram minhas mãos nas costas com tanta força que senti meus pulsos arderem. Ricardo Silva, você está preso por assalto à mão armada, sequestro, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Meu sangue congelou. Ricardo. Eles achavam que eu era o Ricardo. Vocês estão cometendo um erro. Eu não sou o Ricardo. Eu sou o Rafael. Eu tenho um irmão gêmeo. Cala a boca. Todo criminoso fala isso. Você vai ter muito tempo para inventar desculpas na cadeia.
Me arrastaram para fora do apartamento. Amanda correu atrás chorando, de pijama, tentando explicar. Vocês estão errados. Ele é o Rafael. Ele é meu noivo. Ele não é criminoso. Mas não adiantou. Me jogaram na viatura e me levaram embora. Pela janela, vi Amanda caindo de joelhos no meio da rua, soluçando. Na delegacia, me colocaram numa sala de interrogatório. As algemas cortavam minha pele. Eu estava só de calça de pijama e camiseta, descalço, sangrando do lábio. Entrou um delegado. Gordo, bigode grosso, cara de poucos amigos. Jogou uma pasta na mesa na minha frente. Então, Ricardo, vamos conversar. Eu não sou Ricardo. Eu sou Rafael. Eu tenho um irmão gêmeo idêntico. Vocês prenderam a pessoa errada. Ele deu uma risada sarcástica. Ah é? Irmão gêmeo? Que conveniente. Você acha que eu sou idiota? Eu posso provar. Deixe eu mostrar meus documentos. Minha carteira de trabalho. Meu histórico. Eu não sou Ricardo. Suas digitais batem perfeitamente com as digitais encontradas no local do assalto. As câmeras de segurança te filmaram. 4 testemunhas te identificaram pessoalmente. E você ainda tem a cara de pau de falar que não foi você. Meu mundo desmoronou naquele momento. Digitais? Câmeras? Testemunhas? Como isso era possível? E então, como um raio, a verdade me atingiu. Ricardo tinha usado minha identidade. Ele tinha falsificado documentos. Ele tinha planejado tudo. Por favor, vocês precisam me ouvir. Eu trabalho numa empresa de engenharia. Eu tenho namorada. Eu tenho vida. Eu não sou criminoso. Por favor. Mas o delegado já tinha decidido. Na cabeça dele, eu era culpado. Tiraram minhas digitais. Fizeram fotos. Me deram um uniforme laranja de presidiário. E me jogaram numa cela superlotada com mais 15 homens. Quando a porta de ferro se fechou atrás de mim com aquele som metálico horrível, eu desabei. Sentei no chão sujo, encostei a cabeça nos joelhos, e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Os outros presos me olhavam. Alguns com curiosidade. Outros com desprezo. Mais um pra conta, disse um cara careca com tatuagens no rosto. O que você fez, novato? Nada. Eu não fiz nada. Isso é um erro. Ele riu. Todo mundo aqui é inocente, amigo. Bem-vindo ao inferno. Passei aquela noite em claro. A cela fedia. Urina, suor, mofo. Fazia calor insuportável. Tinha gente roncando, gente conversando, gente fazendo barulho. Eu só conseguia pensar, como isso está acontecendo comigo? No dia seguinte, me levaram para a audiência de custódia. Encontrei Amanda lá. Ela estava com os olhos inchados de tanto chorar. Rafa, eu consegui um advogado. Ele vai te ajudar, tá? Você vai sair disso. O advogado era jovem, mas parecia competente. Se apresentou como Dr. Marcelo. Rafael, vou ser sincero com você. As evidências são extremamente fortes. Câmeras de segurança mostram seu rosto. Suas digitais estão no local do crime. 4 testemunhas te identificaram pessoalmente. A única defesa que temos é provar que você tem um irmão gêmeo e que ele cometeu o crime. Mas eu tenho um irmão gêmeo. Ele se chama Ricardo. Ele foi preso há anos por tráfico. Tem registro disso. Por favor, vocês precisam investigar. Vamos fazer isso. Mas preciso te avisar, vai ser difícil. Muito difícil. Na audiência, o juiz decidiu manter minha prisão preventiva. Alto risco de fuga. Gravidade do crime. Perigo para a sociedade. Voltei para a cela. Os dias começaram a passar. Cada dia mais lento que o anterior. Amanda me visitava 2 vezes por semana. Sempre trazendo notícias, sempre tentando me dar esperança. O advogado tá procurando seu irmão. Ele pediu ajuda da polícia, mas tá difícil. O Ricardo sumiu. Ninguém sabe onde ele tá. Como assim ninguém sabe? E meus pais? Seus pais disseram que não veem ele há 3 meses. Ele simplesmente desapareceu. É claro que desapareceu. Ele tinha planejado tudo perfeitamente. Cometeu o crime usando minha identidade, deixou minhas digitais no local, porque tinha falsificado documentos anos atrás com meus dados, e agora estava escondido enquanto eu pagava por tudo. Eu queria gritar. Queria socar as paredes. Queria acordar desse pesadelo. O advogado conseguiu acesso aos detalhes do crime. E quando ele me contou, eu quase vomitei. No dia 4 de março, 8 dias antes da minha prisão, um grupo de 4 homens assaltou uma joalheria no centro da cidade. Eles entraram armados, renderam os funcionários, quebraram as vitrines, roubaram mais de R$ 500 mil em joias e dinheiro. Mas não parou aí. Quando um dos seguranças tentou acionar o alarme, um dos assaltantes atirou nele. 3 tiros. Peito, abdômen e perna. O homem estava em estado grave no hospital, entre a vida e a morte. E as câmeras de segurança mostravam claramente o atirador. Meu rosto. Ou melhor, o rosto de Ricardo. Mas para qualquer um que olhasse, era eu. As testemunhas, os 4 funcionários que estavam na loja, foram categóricas. Esse é o homem que atirou. Eu reconheço o rosto dele. Tenho certeza absoluta. Como eu ia provar que não era eu? Como eu ia convencer um júri de que eu tenho um irmão gêmeo idêntico que cometeu o crime no meu lugar?
Na cadeia, minha situação piorou quando os outros presos descobriram pelo que eu estava sendo acusado. Assaltante que atira em trabalhador inocente é o mais baixo na hierarquia do presídio. Um dia, na hora do banho, 3 caras me encurralaram. Você é o covarde que atirou no segurança, né? Um pai de família só fazendo o trabalho dele? Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Mentiroso filho da puta. Levei uma surra. Socos na cara, chutes nas costelas, cabeça batida na parede. Os guardas demoraram propositalmente para intervir. Quando finalmente me tiraram de lá, eu estava sangrando da boca, do nariz, com um olho roxo e 2 costelas provavelmente quebradas. Fui para a enfermaria. O médico mal olhou para mim. Isso é o que você merece. Atirar num trabalhador inocente. Deviam ter te matado. Até o médico acreditava que eu era culpado. Fiquei 3 dias na enfermaria. Quando voltei para a cela, os presos me olhavam com mais desprezo ainda. Eu era o patinho feio. O alvo fácil. Amanda continuava me visitando, mas eu via o cansaço no rosto dela. O desgaste emocional. Ela estava emagrecendo, com olheiras fundas, mãos tremendo. Rafa, o advogado tá fazendo tudo o que pode. Ele pediu para investigar o Ricardo. Pediu registros de telefone, câmeras de trânsito, tudo. Mas tá difícil. Seu irmão simplesmente sumiu. Amor, você tem que encontrar ele. Você tem que provar que ele existe. É a única forma de me tirar daqui. Eu sei, amor. Eu tô tentando. Eu juro que tô tentando. 2 semanas e 3 dias depois da minha prisão, na terça-feira, dia 27 de março, às 3 da tarde, recebi a notícia que destruiu qualquer esperança que eu ainda tinha. O segurança que tinha sido baleado não resistiu. Ele morreu no hospital. Hemorragia interna. Falência múltipla de órgãos. Agora eu não era mais acusado de tentativa de homicídio. Era acusado de homicídio qualificado. Minha pena poderia chegar a 40, 50 anos de prisão. Eu tinha 28 anos. Se fosse condenado, sairia da cadeia com 70, 80 anos. Basicamente, uma sentença de morte. Quando o advogado me deu a notícia, algo dentro de mim quebrou. Simplesmente quebrou. Tive uma crise de ansiedade tão forte que desmaiei. Acordei na enfermaria com soro na veia. O médico me deu remédios para a ansiedade. Mas não adiantava. Eu estava num poço sem fundo de desespero. Amanda veio me visitar naquele dia. Ela também estava arrasada. Rafa, a família do segurança quer justiça. Eles estão pedindo pena máxima. A mídia tá cobrindo o caso. Todo mundo quer ver você condenado. Mas eu não fiz nada. Amanda, eu não fiz nada. Ela abraçou as grades e chorou comigo. Eu sei, amor. Eu sei. Mas como a gente vai provar? Foi então que o advogado teve uma ideia. Se conseguíssemos provar que Ricardo existia, que ele estava vivo, que ele tinha um histórico criminal, e principalmente, se conseguíssemos colocá-lo no local do crime, poderíamos criar dúvida razoável suficiente para me absolver. Mas para isso, precisávamos encontrá-lo. Amanda começou uma investigação particular. Ela usou todo o dinheiro que tínhamos guardado para casamento. Contratou um detetive particular. Foi atrás de pessoas que conheciam Ricardo. Conversou com ex-amigos dele. Ex-namoradas. Parceiros de crime antigos. Qualquer um que pudesse ter informação sobre onde ele estava. E foi quando começamos a descobrir coisas perturbadoras. Ricardo não tinha sumido do nada. Ele tinha planejado tudo com meses de antecedência. 6 meses antes do assalto, ele tinha conseguido acesso aos meus documentos. Como? Invadindo o apartamento dos meus pais quando eles não estavam. Ele sabia que minha mãe guardava cópias dos nossos documentos num arquivo antigo. Ele pegou cópias da minha carteira de identidade, CPF, título de eleitor, tudo. E com isso, falsificou uma identidade completa no meu nome. Abriu conta em banco. Tirou cartão de crédito. Alugou apartamento. Tudo usando meu nome. E o pior, ele tinha feito isso anos atrás também, quando ainda éramos adolescentes. Foi assim que minhas digitais ficaram registradas no sistema dele. Ele tinha usado meu nome quando foi preso na adolescência uma vez, antes de descobrirem a verdade. Mas dessa vez, ele foi mais esperto. Mais cuidadoso. Ele estava vivendo como eu. O detetive descobriu que Ricardo estava morando num apartamento barato na zona leste da cidade. Um lugar que eu nunca tinha pisado na vida. Mas que estava alugado em meu nome. Amanda levou essa informação para a polícia. Mas, de novo, eles foram céticos. Como a gente sabe que não é você que morava nesse apartamento? Você é o Rafael ou o Ricardo? Eu sou o Rafael. Por favor, vocês precisam verificar. Façam teste de DNA. Alguma coisa. O problema era que teste de DNA não ia funcionar. Ricardo e eu somos gêmeos idênticos. Nosso DNA é 99,9% igual. Não daria para diferenciar. Precisávamos de algo mais. Algo que provasse, fisicamente, sem sombra de dúvida, que éramos pessoas diferentes. E então eu lembrei. Quando tínhamos 11 anos, Ricardo caiu de bicicleta. Foi um acidente feio. Ele estava descendo uma ladeira em alta velocidade, perdeu o controle, bateu numa árvore e voou por cima do guidão. Ele quebrou o braço esquerdo. Não foi uma fratura simples. Foi uma fratura exposta. O osso saiu pela pele. Foi horrível. Minha mãe quase desmaiou quando viu. Ricardo precisou fazer cirurgia.
Colocaram pinos de metal no osso para segurar a fratura enquanto cicatrizava. 2 pinos longos. O médico disse que era permanente, que os pinos ficariam lá para sempre. Eu nunca tinha quebrado nada na vida. Meu braço esquerdo era completamente intacto. Sem pinos, sem fraturas antigas, nada. Isso podia nos diferenciar. Pedi pro advogado solicitar um raio-x do meu braço esquerdo. Ele entrou com o pedido no tribunal. O juiz autorizou. 3 dias depois, fizeram um raio-x. O resultado foi claro, incontestável, nenhum pino metálico, nenhuma fratura antiga, osso completamente saudável. Agora tínhamos uma prova física de que eu não era a pessoa que cometeu o crime. Se Ricardo tinha os pinos, e eu não tinha, éramos pessoas diferentes. Mas ainda precisávamos encontrar Ricardo e fazer o raio-x dele para confirmar. O detetive particular intensificou a busca. Descobriu que Ricardo frequentava um bar na periferia. Um lugar suspeito, frequentado por criminosos. Passamos a vigiar o bar. Amanda, o detetive, e até eu através de fotos e vídeos que eles me mostravam nas visitas. E finalmente, depois de 2 semanas de vigilância, ele apareceu. Ricardo entrou no bar numa quinta-feira à noite. Estava diferente. Cabelo mais curto, barba por fazer, roupas diferentes das minhas. Mas era ele. Eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era meu próprio rosto. O detetive tirou fotos. Filmou. Documentou tudo. E levou para a polícia. Dessa vez, com a evidência do raio-x e as fotos, a polícia finalmente levou a sério. Montaram uma operação. Iam prender Ricardo. Mas quando chegaram no apartamento onde ele estava morando, ele tinha fugido de novo. Alguém deve ter avisado. Algum comparsa. Ele desconfiou e sumiu antes da polícia chegar. Mas dessa vez, ele cometeu um erro. Um erro crucial. Deixou para trás um celular antigo. Provavelmente esqueceu na pressa de fugir. A polícia apreendeu o celular. E quando os peritos analisaram, encontraram mensagens. Muitas mensagens. Conversas com os outros assaltantes da joalheria. Combinando o crime. Dividindo o dinheiro roubado. E planejando o próximo assalto. Tinha data, hora e local do próximo crime. Uma agência bancária. Ia acontecer na segunda-feira seguinte, às 9 da manhã. A polícia agora tinha uma chance de pegar Ricardo em flagrante. Montaram uma operação grande. Disfarçaram policiais como clientes do banco. Posicionaram atiradores de elite nos prédios ao redor. Colocaram viaturas disfarçadas na rua. E esperaram. Na segunda-feira, 9 da manhã, Ricardo e mais 3 homens chegaram no banco. Armados, mascarados, determinados. Eles entraram gritando, mandando todo mundo pro chão, apontando armas pros funcionários. E foi quando a polícia agiu. Polícia! Larguem as armas! Vocês estão cercados! Houve troca de tiros. Um dos assaltantes foi baleado na perna. Outro tentou fugir e foi derrubado por um policial. O terceiro se rendeu imediatamente. E Ricardo? Ricardo tentou usar um refém como escudo. Pegou uma mulher pelo pescoço e colocou a arma na cabeça dela. Se alguém se aproximar, eu atiro. Eu juro que atiro. Mas um atirador de elite estava posicionado numa janela do prédio em frente. Ele tinha o ângulo perfeito. E quando Ricardo se distraiu por um segundo, o atirador disparou. A bala acertou o ombro de Ricardo. Ele soltou a refém e caiu no chão gritando de dor. Foi preso imediatamente. Algemado, baleado, sendo arrastado para a viatura enquanto gritava de raiva e dor. Seu filho da puta do Rafael. Isso é culpa sua. Tudo é culpa sua. Até o fim, ele me culpava. Levaram Ricardo para o hospital sob custódia policial. Trataram o ferimento. E assim que ele teve condições, fizeram um raio-x do braço esquerdo dele. Os pinos estavam lá. Claros como o dia. 2 pinos metálicos longos no osso do braço esquerdo. Exatamente como eu tinha dito. A prova era incontestável agora. Ricardo e eu éramos pessoas diferentes. Ele tinha os pinos. Eu não. Ele era o criminoso. Eu era inocente. O advogado entrou com recurso imediato para o meu alvará de soltura. Com todas as evidências, o juiz não teve escolha. No dia 4 de maio, depois de 53 dias preso injustamente, eu finalmente fui libertado. Quando a porta da prisão se abriu e eu vi a luz do sol, quase caí de joelhos. Amanda estava lá esperando. Corri até ela e a abracei com tanta força que quase a machuquei. Acabou, amor. Finalmente acabou. Ela chorava. Eu chorava. A gente ficou ali abraçado por não sei quanto tempo. Voltei para casa. Para nosso apartamento. Mas não era mais a mesma coisa. O apartamento tinha sido revirado pela polícia na busca por evidências. Muita coisa estava quebrada, bagunçada. Meu emprego? Eu tinha perdido. Fui demitido por ausência injustificada e envolvimento em atividade criminal. Mesmo explicando depois, mesmo sendo inocentado, eles não me recontrataram. Minha reputação estava destruída. Vizinhos me olhavam com desconfiança. Conhecidos murmuravam quando eu passava. Será que ele realmente é inocente? Sei lá, ele tem cara de bandido. Tentei retomar minha vida. Procurei emprego. Mas sempre que faziam checagem de antecedentes e viam que eu tinha sido preso, mesmo que depois inocentado, me rejeitavam. Desculpa, mas não podemos contratar alguém com histórico criminal. Mas eu não tenho histórico criminal. Eu fui inocentado.
Não importava. A mancha estava lá. Ricardo foi julgado 3 meses depois. O processo foi rápido porque ele foi pego em flagrante no segundo assalto, tinha confessado tudo, tentando me culpar ainda mais, e as evidências eram absolutamente incontestáveis. Assalto à joalheria. Homicídio qualificado. Tentativa de assalto ao banco. Formação de quadrilha. Uso de documentos falsos. Falsidade ideológica. A lista de crimes era enorme. A promotoria pediu pena máxima. 60 anos de prisão. A defesa de Ricardo tentou alegar que ele tinha problemas psicológicos, que era dependente químico, que teve infância difícil. Mas não colou. A juíza foi implacável. Ricardo Silva, você não só cometeu crimes hediondos, como também tentou destruir a vida do seu próprio irmão. Você colocou um inocente na cadeia para pagar pelos seus crimes. Você não demonstra arrependimento. Não merece clemência. Condenaram ele a 52 anos de prisão em regime fechado. Quando a sentença foi lida, Ricardo me olhou do banco dos réus. Eu estava na plateia. Nossos olhos se encontraram. Eu esperava ver arrependimento. Remorso. Culpa. Alguma emoção humana. Mas tudo o que vi foi ódio. Ódio puro, cristalino, intenso. Você sempre foi o queridinho, Rafael. O filho perfeito. O irmão certinho. Eu quis te mostrar como é viver no inferno. E consegui, não consegui? Você sentiu um pouquinho do que eu sempre senti. Ele não se arrependia de nada. Ele realmente tinha planejado tudo para me destruir. Não era só sobre o assalto. Era sobre vingança. Sobre inveja. Sobre anos de ressentimento acumulado. Eu dei as costas para ele e saí daquela sala. Nunca mais quis vê-lo na vida. Mas a verdade dolorosa, é que mesmo livre, mesmo inocentado, mesmo com Ricardo na cadeia, minha vida nunca mais foi a mesma. Passei meses sem conseguir dormir. Tinha pesadelos todas as noites. Sonhava que estava de volta naquela cela. Acordava suando, gritando, com o coração disparado. Desenvolvia ansiedade severa. Ataques de pânico do nada. Ver uma viatura de polícia na rua já me fazia tremer. Ouvir sirenes me dava tontura. Amanda tentou me ajudar. Tentou mesmo. Mas o trauma era grande demais. A pressão tinha sido grande demais. Nosso relacionamento foi se desgastando. Brigávamos por coisas pequenas. Eu estava irritado, deprimido, distante. Ela estava cansada, exausta emocionalmente. A gente tinha passado por um inferno juntos, mas as cicatrizes eram profundas demais. 6 meses depois da minha libertação, Amanda pediu um tempo. Rafa, eu te amo. Eu sempre vou te amar. Mas eu não aguento mais. Eu preciso cuidar de mim agora. Eu tô me afogando. Ela terminou comigo. E eu não culpei ela. Eu tinha virado uma sombra da pessoa que eu era. Não era mais o Rafael que ela tinha se empaixoado. Tive que recomeçar do absoluto zero. Vendi tudo o que tinha. Me mudei para outra cidade. Longe de todos que me conheciam. Mudei meu nome legalmente. Entrei com processo judicial para mudar documentos. Agora não sou mais Rafael Silva. Sou Rafael Costa. Um nome diferente. Uma identidade diferente. Tentei apagar qualquer conexão com Ricardo. Qualquer lembrança daquele pesadelo. Fiz terapia. Muito terapia. Fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático, depressão severa e ansiedade generalizada. Tomei remédios. Alguns funcionaram, outros não. Consegui um emprego simples numa cidade pequena do interior. Assistente administrativo numa empresa de logística. Salário baixo, trabalho braçal às vezes, nada parecido com o que eu fazia antes. Mas era um recomeço. Não contei para ninguém sobre meu passado. Sobre a prisão. Sobre Ricardo. Nas entrevistas, quando perguntavam sobre o gap no meu currículo, eu mentia. Estava cuidando de um familiar doente. Ninguém questionava muito. Aluguei um quarto numa pensão simples. Sem luxo, sem conforto. Só um lugar para dormir. Meus vizinhos eram trabalhadores braçais, aposentados, gente humilde. Ninguém fazia perguntas. Ninguém se importava com meu passado. Passei os primeiros meses nessa cidade como um fantasma. Ia pro trabalho, voltava pro quarto, comia, dormia. Não fazia amigos. Não conversava com ninguém além do necessário. Eu tinha medo de me conectar com pessoas de novo. Medo de que de alguma forma, meu passado me alcançasse e destruísse tudo outra vez. Os pesadelos continuavam. Toda noite eu sonhava com aquela cela. Com os gritos dos outros presos. Com a surra que levei no banho. Com o som metálico da porta de ferro se fechando. Acordava suando, com o coração acelerado, olhando pro teto escuro do quarto, tentando me convencer que estava livre. Que aquilo tinha acabado. Mas nunca acabava de verdade. O trauma estava gravado na minha mente como uma tatuagem permanente. Voltei a ter contato com minha mãe um ano depois da minha libertação. Foi ela quem me ligou. Conseguiu meu novo número com muito esforço. Rafael, meu filho, por favor. Eu sei que você tá sofrendo. Eu sei que o Ricardo fez foi imperdoável. Mas eu sou sua mãe. Eu te amo. Por favor, não me abandona também. Ela chorava ao telefone. E eu senti uma pontada de culpa. Mãe, eu não abandonei a senhora. Eu preciso viver minha vida longe de tudo aquilo.
Longe de qualquer coisa que me lembre do Ricardo. Eu entendo, filho. Eu entendo. Mas você é meu filho também. Eu não posso perder os dois. Foi difícil, mas aos poucos retomei contato com ela. Ligações esporádicas. Nunca visitei. Nunca voltei para a cidade natal. Mas mantive contato. Meu pai? Meu pai nunca me perdoou por ter abandonado a família. Na cabeça dele, eu deveria ter ficado, ter ajudado, ter apoiado Ricardo na recuperação quando ele saiu da primeira prisão. Se você tivesse sido um irmão melhor, talvez nada disso tivesse acontecido, ele me disse uma vez. Parei de falar com ele depois disso. Não tinha mais nada para dizer. 2 anos se passaram. Eu estava na mesma cidade, mesmo emprego, mesma rotina. Tinha feito alguns conhecidos superficiais. Pessoas do trabalho com quem tomava café às vezes. Mas nada profundo. Nada real. Conhecia uma mulher. Carla. Ela trabalhava na padaria perto da pensão. Sempre simpática, sempre sorrindo. Começamos a conversar. Coisas bobas. Clima, futebol, notícias. Um dia ela me convidou para tomar café depois do expediente dela. Aceitei. Foi agradável. Ela era engraçada, leve, sem complicações. Começamos a sair mais. Cinema, restaurantes simples, caminhadas no parque. Nada sério. Só companhia. Mas eu tinha pavor de me envolver de verdade. De me apaixonar. De deixar alguém entrar na minha vida de novo. Carla perguntou uma vez sobre meu passado. Você nunca fala da sua família. De onde você veio? O que você fazia antes? É complicado. Prefiro não falar sobre isso. Ela respeitou. Não insistiu. E isso me fez gostar ainda mais dela. 6 meses depois de estarmos saindo, ela me convidou para conhecer a família dela. Jantar na casa dos pais. Fiquei apavorado. E se descobrissem? E se pesquisassem meu nome antigo? E se alguém me reconhecesse? Mas não podia viver para sempre com medo. Então aceitei. O jantar foi tranquilo. Os pais dela eram gente simples, acolhedora. Fizeram perguntas normais sobre trabalho, planos, nada invasivo. Quando voltamos para casa, Carla me beijou. Eles adoraram você. Pela primeira vez em anos, senti algo parecido com felicidade. Mas a vida tem um jeito de te lembrar que você nunca pode baixar a guarda completamente. Estava no trabalho numa quinta-feira normal quando meu chefe me chamou na sala dele. Rafael, preciso falar com você. Recebi uma ligação estranha hoje. Alguém perguntando sobre você. Querendo saber se você trabalhava aqui, há quanto tempo, essas coisas. Meu sangue congelou. Quem era? Não disse o nome. Mas era uma voz de homem. Disse que era de uma empresa de cobrança. Mas parecia suspeito. Empresa de cobrança? Eu não devia nada para ninguém. Saí do trabalho naquele dia com um peso no peito. Alguém estava me procurando. Mas quem? E por quê? Cheguei na pensão e o dono estava me esperando na portaria. Rafael, tem um cara te procurando. Esteve aqui mais cedo. Alto, tatuagens no braço, cara de poucos amigos. Disse que era amigo seu da cidade anterior. Não era amigo. Eu não tinha amigos da cidade anterior. O que ele queria? Perguntou se você morava aqui. Eu não confirmei nada. Achei estranho. Mas ele disse que volta. Entrei no quarto com o coração acelerado. Tranquei a porta. Fechei as janelas. Alguém tinha me encontrado. Mas quem? E como? Passei aquela noite sem dormir, olhando pela janela, esperando ver alguma sombra suspeita. No dia seguinte, faltei no trabalho. Fui até uma lan house e pesquisei notícias sobre Ricardo. O que eu descobri me deixou gelado. Ricardo tinha tentado fugir da prisão 3 semanas atrás. A tentativa falhou, mas durante a confusão, ele conseguiu passar um recado para alguém no lado de fora. Um dos seus comparsas do assalto que não tinha sido pego. E o recado era sobre mim. Encontrem meu irmão. Ele me colocou aqui. Ele precisa pagar. Ricardo estava ordenando vingança de dentro da prisão. Entrei em pânico. Liguei para o advogado que tinha me defendido. Doutor Marcelo, eu preciso de ajuda. Tem gente me procurando. Acho que são ex-comparsas do Ricardo. Ele mandou me procurar. O advogado ficou sério. Rafael, você precisa ir à polícia. Imediatamente. Pedir proteção. Fui à delegacia da cidade. Expliquei tudo. Mas o delegado foi cético. Olha, rapaz, sem evidências concretas de ameaça, não tem muito que a gente possa fazer. Você tem alguma prova de que essas pessoas querem te fazer mal? Eles estão me procurando. Apareceram no meu trabalho, na minha casa. Isso não é crime. Procurar alguém não é ameaça. Saí da delegacia frustrado e assustado. Naquela noite, contei tudo para Carla. Pela primeira vez, abri completamente sobre meu passado. Sobre Ricardo, sobre a prisão injusta, sobre tudo. Ela me ouviu em silêncio, olhos arregalados. Quando terminei, ela estava pálida. Meu Deus, Rafael. Por que você não contou isso antes? Porque eu tinha medo. Medo que você fosse embora. Medo que você me visse diferente. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então pegou minha mão. Eu não vou embora. Mas você precisa se proteger. Você precisa sair dessa cidade.
E ir para onde? Para quantas cidades eu vou ter que fugir até estar seguro? Ela tinha razão. Mas eu estava cansado de fugir. 2 dias depois, voltando do mercado à noite, fui abordado. 2 homens. Caras duras. Um deles tinha as tatuagens que o dono da pensão tinha descrito. Rafael Silva? Ou você prefere Rafael Costa agora? Tentei correr, mas eles me encurralaram num beco. Relaxa, playboy. A gente só quer conversar. O que vocês querem? Seu irmão mandou um recado. Ele tá muito chateado com você. Muito chateado mesmo. O mais alto chegou mais perto. Cheiro de cigarro e bebida. Ele disse pra gente te dar um lembrete. Pra você nunca esquecer que ações têm consequências. Antes que eu pudesse reagir, levei um soco no estômago. Caí de joelhos sem ar. Outro soco na cara. Senti o gosto de sangue na boca. Chutes nas costelas. Isso é só o começo. Se você for esperto, some daqui. Porque da próxima vez, a gente não vai ser tão gentil. Eles me deixaram caído no chão do beco, sangrando, com dor por todo o corpo. Consegui rastejar até uma rua mais movimentada. Um casal me viu e chamou a ambulância. Fui pro hospital. Costelas machucadas de novo, nariz quebrado, cortes no rosto. Os médicos perguntaram o que aconteceu. Disse que foi assalto. A polícia veio. Fiz boletim de ocorrência. Mas sem identificar os agressores, não tinha muito o que fazer. Passei 3 dias no hospital. Carla ficou comigo o tempo todo. Você precisa sair dessa cidade, Rafael. Isso não vai acabar. Enquanto o Ricardo tiver comparsas soltos, você não tá seguro. Ela estava certa. Mas eu estava exausto. Física e emocionalmente exausto. Quando saí do hospital, tomei uma decisão. Não ia mais fugir. Não ia mais me esconder. Liguei pro advogado de novo. Doutor Marcelo, eu quero processar Ricardo. Quero processá-lo por danos morais, por tudo que ele me fez. E quero que a justiça investigue esses comparsas dele. O advogado hesitou. Rafael, processos assim são complicados. E caros. E podem não dar em nada. Eu não me importo. Eu quero que ele pague. Quero que ele saiba que não vou mais me esconder. Entramos com o processo. Pedimos indenização por danos morais e materiais. 50 mil reais. Não era sobre o dinheiro. Era sobre justiça. Também denunciamos formalmente a tentativa de intimidação. Com meu depoimento e os registros hospitalares, a polícia abriu investigação. Levou meses, mas eventualmente conseguiram identificar e prender os 2 homens que me atacaram. Eles confessaram que Ricardo tinha mandado, tentando negociar redução de pena. Mas Ricardo negou tudo. Não tenho controle sobre o que meus antigos conhecidos fazem. O processo civil demorou 1 ano e meio. Audiências, depoimentos, mais trauma revivido. Mas no final, ganhamos. O juiz condenou Ricardo a me pagar 50 mil reais por danos morais. Claro que ele não tinha esse dinheiro. Estava preso, sem bens, sem nada. Mas era o princípio. Era a justiça reconhecendo, oficialmente, que ele tinha destruído minha vida. Hoje, 4 anos depois de tudo, estou numa situação melhor. Não ótima, mas melhor. Ainda moro na mesma cidade pequena. Consegui um emprego melhor, numa empresa de contabilidade. Salário decente. Não é engenharia, mas paga as contas. Carla e eu ainda estamos juntos. Ela foi minha rocha durante tudo isso. Nos casamos num cartório simples, só nós dois e 2 testemunhas. Sem festa, sem pompa. Mas foi perfeito. Ainda faço terapia. Provavelmente vou fazer pro resto da vida. O trauma não desaparece. Você só aprende a conviver com ele. Não tenho mais pesadelos toda noite. Só algumas vezes por semana agora. Minha terapeuta diz que é progresso. Cortei contato definitivo com minha família. Minha mãe tentou algumas vezes, mas foi ficando cada vez mais difícil. Ela ainda visitava Ricardo na prisão. E eu não conseguia aceitar isso. Ele é meu filho também, ela dizia. E eu também era seu filho. Mas ele tentou me destruir, e você continua do lado dele. Ela parou de ligar depois disso. Ricardo ainda está preso. Ainda tem 48 anos para cumprir. Provavelmente vai morrer lá dentro. Parte de mim sente pena. É meu irmão, afinal. Metade do meu DNA. Crescemos juntos, dividimos o útero, viemos ao mundo no mesmo dia. Mas a maior parte de mim não sente nada. Só vazio quando penso nele. Às vezes me pergunto, como chegamos aqui? 2 irmãos gêmeos, idênticos por fora, mas tão diferentes por dentro. Onde foi que tudo deu errado? Foi criação? Genética? Escolhas? Sorte? Não sei. Talvez nunca vou saber. O que eu sei é que fui preso por um crime que não cometi. Passei 53 dias numa cela. Perdi meu emprego, minha reputação, meu futuro. Meu próprio irmão gêmeo me colocou no inferno porque não conseguia lidar com a própria vida fracassada. Ele não roubou aquela joalheria por necessidade. Roubou por ganância. E usou minha identidade não por acidente. Usou por vingança. Ele queria me ver sofrer. E conseguiu. Mesmo livre, mesmo inocentado, mesmo reconstruindo minha vida, as cicatrizes nunca vão desaparecer completamente. Quando olho no espelho, vejo o rosto dele. Vejo o homem que me traiu da pior forma possível.
Tive que mudar de nome para poder olhar meu próprio reflexo sem sentir nojo. Às vezes Carla me pergunta se eu me arrependo de algo. Se eu faria algo diferente. E a verdade? Não sei. Talvez se eu tivesse mantido contato com Ricardo, se tivesse tentado ajudá-lo depois da primeira prisão, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas também sei que não era minha responsabilidade salvar meu irmão das próprias escolhas. Ele escolheu o crime. Escolheu a violência. Escolheu me destruir. E eu escolhi sobreviver. Hoje, numa tarde de domingo, sentado no sofá da nossa casa simples, Carla dormindo no meu ombro, uma xícara de café na mão, olhando pela janela para a rua tranquila dessa cidade pequena. Eu percebo que sobrevivi. Não estou bem. Talvez nunca esteja completamente bem de novo. Mas estou vivo. Estou livre. Estou reconstruindo. E isso, considerando tudo que passei, considerando que passei quase 2 meses preso injustamente, considerando que meu próprio irmão tentou me destruir. Isso já é uma vitória. Fui preso por um crime que não cometi. Fui traído pelo meu irmão gêmeo. Perdi anos da minha vida. Perdi oportunidades. Perdi relacionamentos. Perdi a paz. Mas não perdi a mim mesmo. E no final das contas, talvez seja isso que importa. Ricardo está numa cela. E eu estou aqui, numa tarde ensolarada, com a mulher que amo, vivendo uma vida simples mas honesta. Quem realmente venceu? Às vezes a justiça demora. Às vezes ela é imperfeita. Às vezes ela falha completamente. Mas às vezes, só às vezes, ela prevalece. E eu estou aqui para contar essa história. A história de como fui preso por um crime que meu irmão gêmeo cometeu. E como, contra todas as probabilidades, sobrevivi para contar.